Paz do Senhor a todos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha reinar em cada coração nessa noite. Livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 54. A morte de Estevão. Ouvindo eles isto, enfureceram-se no seu coração e riavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos unânimes, remeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, apedrejaram. E as testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não imputes a eles, a este o pecado. Com essas palavras adormeceu. E Saulo consentia na sua morte. Amém? Meus queridos e meus amados irmãos, sabemos que este Estevão, a qual foi lido aqui, que eu falei, que foi apedrejado, que eu li, é um dos 7 diáconos que os discípulos do Senhor separam para fazer a obra juntamente para cuidar das viúvas. Os diáconos cheios do Espírito Santo, cheios da graça de Deus, igual aqui que eu posso conhecer a Bíblia, eu não sei se relata, mas os que eu conheço cheios do Espírito Santo foi Estevão e Filipe. Estevão era um homem tão cheio do Espírito Santo de Deus, tão cheio, que o povo não resistia à sua sabedoria. Muitos tampavam os seus ouvidos para não ouvir a palavra de Deus. Um homem íntegro, um homem temente a Deus, um homem que se desviava do mal, um homem jovem. Estevão, acredito que ele devia ter uns 16 anos por aí. Era um jovem pregador do Evangelho, um jovem que a qual não tinha medo da morte, um jovem que até mesmo o povo jogando pedras nele, e ele pregava o Evangelho com autoridade, com unção e com muita glória. Mas o povo daquela época, aquele povo que não entrava no reino dos céus e não deixava quem queria entrar, que apedrejaram Estevão. Estevão, no momento do seu apedrejamento, quando ele estava sendo apedrejado, ele disse: Pai, perdoe-os, porque eles não sabem o que fazem. Ele seguiu o mesmo exemplo de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário, quando ele estava dando os seus últimos brados. Ele disse: Pai, perdoe-os, porque eles não sabem o que fazem. E Jesus nos ensinou que devemos ser imitador dele. Tudo que Jesus fazemos, nós podemos imitar, porque Jesus, ele cumpriu a lei por nós. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, e a graça foi dada por intermédio de Cristo. Então, o único que cumpriu a lei foi o próprio Jesus. E Estevão, cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus, sendo apedrejado, e ele já estava perto de morrer. Ele olha para cima e vê os céus abertos, e vê Jesus à destra de Deus. Acredito eu que ele não devia estar sentindo nem a dor da morte. Um homem cheio da graça de Deus, um homem cheio do poder, um homem cheio do Espírito Santo,
um homem que a qual aprendeu a doutrina dos apóstolos, um homem que a qual não tinha medo da morte, um homem que tinha autoridade da palavra, um homem eloquente, um homem sábio. Muitas pessoas ali que ouviram a palavra de Estevão se converteram, mas muitos não quiseram dar ouvido à pregação de Estevão, tamparam os seus ouvidos, igual está falando na Bíblia que eu li aqui. Mas houve um homem que consentia na morte de Estevão, que estava presente, melhor dizendo, na morte de Estevão. Esse homem era Saulo. Saulo, ele presenciou a morte de Estevão. Saulo, ele era um homem a qual ele era membro do Sinédrio. Ele perseguia o povo de Deus, ele perseguia a igreja. Mas Estevão, mesmo de frente de Paulo, ele não teve medo, de frente do Sinédrio, de frente do povo daquela época. Estevão não teve medo da morte. E Estevão pregava esse Deus que nós pregamos, que é Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único Filho ao mundo, que é Jesus, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Jesus enviou seu Filho ao mundo, não que o condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. E aqueles que crerem no seu nome não é condenado, mas aqueles que não creram já é condenado, porque não creu no Filho unigênito de Deus. Estevão pregava o evangelho que ele tinha aprendido. Eu não sei se Estevão conviveu com Jesus, a Bíblia não relata. Mas se Estevão conviveu com Jesus, ele era criancinha, porque ele tinha 16 anos, depois que Jesus foi, depois dessa pregação, acredito que deve ter passado uns 3 ou 4 anos, por aí. A Bíblia não relata o tanto de tempo, mas sabe de uma coisa, Estevão foi um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Estevão foi um homem cheio da graça, um homem cheio de poder. Igual está falando aqui, ele efetuava muitos sinais de prodígios. E o povo via o prodígio, muitos acreditavam, muitos se arrependiam, mas muitos já não arrependiam, porque não era de Jesus. Porque Jesus falou, eu sou um pastor. E aqueles que são meus, ele ouve as minhas palavras. Aqueles que são de Jesus, ele ouve as palavras de Jesus. As ovelhas ouvem a voz de Jesus. Meus irmãos, vamos pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. A Bíblia fala que Jesus não sente prazer na morte do ímpio. Porque o ímpio, a morte dele é perdição eterna. Mas aquele que está em Cristo Jesus, Jesus fica alegre com a morte dele, igual Jesus alegrou na morte de Estevão, porque Estevão era uma pessoa justa, era uma pessoa que se desviava-se do mal, era uma pessoa que estava vivendo no partir do pão, unidos, amava o seu próximo. E Estevão, sendo apedrejado, ele disse, Pai, perdoe-os que eles não sabem o que fazem. Olha aí, meus irmãos, que exemplo de Jesus, de Estevão. Ele serviu um exemplo de Jesus. Meus irmãos, vamos ser cheios da graça de Deus, igual a Estevão. Estevão, ele pregava com ousadia. Estevão, ele pregava com unção, com autoridade, não como a dos escribas e dos fariseus, porque ele foi imitador de Jesus. Jesus também, ele pregava com autoridade, com unção, não era como o dos escribas e dos fariseus. Estevão foi o primeiro mártir da história da igreja. Ele não teve medo da morte. Ele guardou os mandamentos de Jesus até o fim. E o apóstolo Paulo vai nos falar
o morrer é lucro e o viver é Cristo. E para Estevão morrer era lucro e o viver era Cristo. Estevão foi um apóstolo, um diácono cheio da graça de Deus, cheio do poder, cheio de ousadia. Ele pregava com autoridade, com unção, com muita glória. Vamos aprender com Estevão. Vamos guardar os mandamentos de Deus. Vamos ser cheios do Espírito Santo. Deus pregar com autoridade. Porque Estevão, ele não teve medo da morte em momento algum. E nós, como cristãos, nós não devemos ter medo da morte. Porque a morte para nós é lucro. E o viver é Cristo. Vamos pregar esse Jesus que é o caminho, que é a verdade e que é a vida. Vamos obedecer os mandamentos de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Jesus diz: todo aquele que quiserem vir a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Estevão estava indo até Jesus. Muitas pessoas que estavam pregando ali, Estevão tinha ido para Jesus, melhor dizendo, e muitas pessoas que estavam pregando ali, eles estavam indo até Jesus, obedecendo os mandamentos de Deus. Tinha se tornado uma nova criatura em Cristo Jesus. Muitas almas converteram, mas infelizmente muitas não quiseram dar ouvidos à palavra de Estevão, à palavra de Jesus. Pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. Jesus libertou muitas pessoas. Jesus quer te libertar. Jesus, ele fez. Às vezes você me perguntar se Jesus ele fosse tão bom, ele não inventaria um inferno. Ele não inventou o inferno para nós. Ele inventou o inferno, foi para o diabo e seus anjos. Mas aqueles que fazem a vontade do diabo e seus anjos, se eles não se arrependerem, o lugar deles é o inferno. O inferno é a ausência de Deus, é tormento eterno. Vamos obedecer a palavra de Deus. Ninguém quer ir para o inferno, nem Satanás ele quer ir para o inferno. Mas para isso nós temos que renunciar. Nós temos que renunciar os desejos da carne. Aquilo que nós achamos que é bom para nós devemos orar. Eu preciso orar. Eu preciso ler uma Bíblia. Jejuar, eu estou jejuando, mas nós precisamos fazer a vontade de Deus. Nós precisamos fazer o ídolo do Senhor Jesus. Estevão não teve medo da morte, porque ele pregava o Evangelho de Cristo ressurreto. Ele pregava o Evangelho de Cristo ressuscitado, ali na cruz do Calvário. Ele pregava o Evangelho que Cristo rasgou o véu do templo e nos deu direito a ter o acesso a Ele.